Ninguém jamais imaginou que uma dança pudesse custar a vida de um profeta. Mas na escuridão do coração humano, a vaidade e a sede de poder se tornam armas mortais. O palácio de Herodes estava repleto de música, taças erguidas e aplausos fervorosos. Enquanto todos celebravam, o destino de um homem santo era selado no silêncio de um olhar. Salomé não era apenas uma jovem formosa, ela carregava a chama da ambição herdada de uma mãe rancorosa. Herodias, consumida pelo ódio contra João Batista, viu na filha uma oportunidade de vingança. E Salomé, embriagada pela influência materna e pela sede de aprovação, se deixou guiar por passos que a levariam a um abismo espiritual profundo. Naquela noite, a dança se tornou uma oferenda corrompida. Cada movimento da jovem fascinava o olhar entorpecido de Herodes, que já havia prendido João por temor, mas não ousava matá-lo. Entretanto, a luxúria e a vaidade sempre encontram brechas na consciência. Quando Salomé terminou, o rei, dominado pelo desejo e pelo orgulho de mostrar poder, ofereceu a ela qualquer coisa que pedisse, até a metade do reino. Ela poderia ter escolhido ouro, joias ou terras. Mas a voz de Herodias sussurrou como serpente em seu ouvido, e da boca de Salomé brotou o pedido mais sombrio que Herodes já escutara: quero que me deis, agora mesmo, num prato, a cabeça de João Batista. O salão ficou suspenso no horror. O riso cessou, as taças tremeram nas mãos dos convidados, e a atmosfera festiva se tornou um templo de silêncio mortal. A perversidade estava consumada. Herodes, acorrentado à própria palavra, ordenou que a sentença fosse cumprida. Este é o dilema central que envolve esta história. Até onde pode chegar o coração humano quando rejeita o temor de Deus? Salomé, com a inocência que fingia ter, tornou-se um instrumento de morte. João, com a coragem que sempre teve, tornou-se mártir. E Herodes, com a fraqueza que nunca quis vencer, tornou-se cúmplice. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que vai além do escândalo histórico. Aqui, cada detalhe revela a luta entre a luz e as trevas. Aqui, cada escolha revela que nada é pequeno quando se trata do destino eterno da alma. Na dança de Salomé, você vai encontrar mais do que sensualidade, vai descobrir a essência corrupta de um mundo que preferiu o aplauso ao arrependimento. Era o tempo em que a Judéia se encontrava sob o domínio romano. O povo vivia esmagado entre os impostos pesados e o medo constante de represálias. Os soldados marchavam pelas estradas de pedra, recolhendo tributos e exibindo a força de César. Mas no coração dos judeus, ainda palpitava a esperança de um Messias que viria libertá-los do jugo estrangeiro. Herodes Antipas, o tetrarca da Galiléia e Pereia, governava com mãos sujas de intrigas e alianças frágeis. Ele era filho de Herodes, o Grande, aquele que, por medo de perder o poder, ordenara a matança dos inocentes em Belém. O sangue dos inocentes parecia perseguir aquela linhagem como uma maldição silenciosa. Herodes Antipas não era um rei legítimo aos olhos do povo, mas um fantoche de Roma. Para manter sua autoridade, fazia pactos obscuros e cultivava banquetes suntuosos, onde se misturavam o vinho, idolatria e a vaidade dos convidados. O palácio erguia-se como um monumento à corrupção espiritual que assolava Israel. Naquele tempo, os profetas eram vozes incomodas. João Batista era uma delas, uma chama viva no deserto, clamando arrependimento e denunciando os pecados, mesmo dos poderosos. Sua pregação cortava como espada. Ele ousou dizer a Herodes que era ilícito tomar a mulher de seu irmão Filipe, Herodias. E foi por isso que Herodias o odiava com a intensidade de quem não suporta o espelho da verdade. Enquanto João estava preso, o povo se dividia. Alguns o temiam. Outros o veneravam. Muitos sentiam vergonha por não terem coragem de defender sua inocência. Na escuridão daquele cárcere, João permanecia firme, mesmo sabendo que seu destino podia ser o martírio. A nação vivia tempos de inquietação espiritual. O templo em Jerusalém continuava a funcionar, mas os corações estavam contaminados pelo medo e pela hipocrisia. Poucos discerniam que Deus ainda falava por meio de homens simples, como João. Muitos preferiam a comodidade de não se envolver. Foi nesse ambiente carregado de pecado e cobiça que Salomé cresceu. Uma juventude alimentada pelo ressentimento da mãe e pela ambição do palácio. O coração dela não encontrou refúgio na fé, mas se deixou modelar pela cultura de um reino que exibia poder, mas ignorava a justiça de Deus. A história que você está prestes a acompanhar não é apenas o relato de uma dança. É o retrato de uma geração que perdeu o temor santo, de líderes que preferiram manter aparências a buscar arrependimento, e de um profeta cuja voz ecoa até hoje, convidando cada alma a escolher entre luz e trevas.
Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Salomé. Seu nome seria para sempre lembrado como a jovem que dançou diante do poder e mergulhou seu destino na tragédia. Mas antes daquele momento em que sua voz ecoou no salão exigindo sangue, ela era apenas uma moça criada sob a sombra de ambição e rancor. Filha de Herodias, mulher ardilosa e orgulhosa, Salomé cresceu observando a mãe cultivar o ódio contra João Batista. Herodias não suportava a lembrança de que sua união com Herodes Antipas era ilícita. João se tornará o espinho cravado em sua consciência, lembrando-lhe que nenhum trono pode silenciar a voz de Deus. E Salomé, ainda jovem, absorveu a revolta materna como se fosse parte da herança. Desde pequena, aprenderá a usar sua beleza como uma arma. Seus passos delicados, o olhar insinuante, os gestos bem ensaiados, tudo servia para conquistar atenção e influência. Enquanto outras meninas buscavam a simplicidade da fé, Salomé se acostumou ao requinte dos banquetes e aos aplausos que embriagam o coração. Havia algo nela que misturava ingenuidade e astúcia. Muitos acreditavam que Salomé não sabia o peso das escolhas que fazia. Mas a verdade é que, ao ser criada num palácio onde Deus era apenas um detalhe esquecido, sua consciência foi moldada pelo orgulho e pelo desejo de aprovação. Era uma jovem fascinada por luxo e poder. O palácio de Herodes lhe parecia um universo perfeito: música, danças, sorrisos falsos e promessas vazias. Entre colunas de mármore e tecidos finos, Salomé aprendeu que tudo podia ser comprado, até mesmo a consciência. E ninguém jamais lhe ensinara que o coração humano, sem arrependimento, é capaz de trair até aquilo que um dia considerou sagrado. Do outro lado, havia João Batista. Preso na masmorra escura, ele sabia que o preço por confrontar a injustiça seria alto. Mas João não se intimidava. Seu chamado era claro: preparar o caminho do Senhor. Mesmo aprisionado, sua voz era temida. Seus seguidores ainda vinham ouvir seus ensinamentos, e muitos sabiam que a ira de Herodias só crescia cada dia. Salomé tinha tudo para escrever uma história diferente. Tinha juventude, beleza e inteligência. Mas ao invés de buscar a verdade que João anunciava, ela se permitiu seduzir pelo aplauso e pela vingança. Naquele tempo, poucos percebiam que sua vida estava prestes a se tornar o palco de um acontecimento que marcaria a história com uma ferida profunda. Ela não nasceu inimiga de Deus. Mas ao aceitar o papel que a mãe lhe entregou, Salomé se tornou a face de um coração que se entrega às trevas em troca de reconhecimento. Naquele dia, o palácio estava mais vivo do que nunca. As mesas fartas, os vinhos exalando aromas embriagantes, os músicos afinando seus instrumentos. Era aniversário de Herodes, e ele queria que a festa fosse grandiosa o bastante para impressionar romanos e judeus, aliados e inimigos. Mas por trás da pompa, havia uma inquietação que ele não conseguia confessar. O cárcere de João Batista era um lembrete incômodo de que sua autoridade não era absoluta. Salomé percebia cada detalhe. Seu coração jovem palpitava, dividido entre a expectativa de ser celebrada e a sensação de que algo naquela noite carregava um peso invisível. Quando Herodias a chamou em particular, o tom de sua voz não deixava espaço para recusa. A mãe não precisava gritar. Seus olhos diziam tudo: hoje, você fará por mim aquilo que ninguém teve coragem. Por um instante, Salomé sentiu o gosto amargo da dúvida. E se aquilo fosse longe demais? E se Deus estivesse observando cada passo seu? Mas a lembrança de todas as vezes que fora admirada por sua dança, de cada olhar que se rendia à sua beleza, abafou qualquer vestígio de temor. Ela queria ser lembrada. Queria que Herodes se orgulhasse dela. Queria provar que, mesmo jovem, tinha o poder de mover vontades. Enquanto o salão enchia-se de vozes e brindes, o conflito latejava por dentro. Era como se duas forças a disputassem: a voz sussurrante do arrependimento e o clamor sedutor do aplauso. Talvez, se naquele momento Salomé tivesse se recolhido em oração, a história teria outro desfecho. Mas quem reza quando está tão perto de conseguir tudo aquilo que sempre desejou? Quando foi chamada ao centro do salão, as palmas começaram antes que ela erguesse o rosto. O orgulho ferido de Herodias se misturava com a vaidade de Salomé. Uma queria vingança, a outra queria admiração. E assim, duas gerações de rancor e vaidade se encontraram na mesma dança. Salomé respirou fundo. Um frio percorreu sua espinha. O silêncio antes da música parecia um aviso divino. Você sabe o que está fazendo.
Mas ela não cedeu. O medo de decepcionar era maior do que o medo de pecar. E quando os primeiros acordes soaram, seus pés começaram a mover-se como se cada passo fosse conduzido por uma força oculta. Ela era a encarnação da sedução, o ídolo que Herodes não conseguia ignorar. Enquanto dançava, o coração batia como um tambor de guerra. Parte dela sabia que estava prestes a cruzar uma fronteira sem volta. Ali, no centro daquele salão, Salomé fez sua escolha. E ao escolher agradar homens, virou as costas ao Deus que sussurrava ao seu coração. A dança terminou, mas o eco de cada movimento pairava como uma maldição não dita. Salomé abaixou a cabeça, sentindo o peso de todos os olhares que a envolviam. O salão explodiu em aplausos. Herodes, sentado em seu trono, tinha o olhar de um homem dominado pelo desejo e pelo orgulho. Era como se, naquele momento, ele não tivesse mais controle sobre a própria voz. Pede-me o que quiseres, e eu te darei. Sua voz saiu arrastada, embriagada, como se quisesse provar ao mundo que sua generosidade não tinha limites. O coração de Salomé disparou. Foi então que ele completou a jura que selaria o destino de um justo: eu te darei até a metade do meu reino. Naquele instante, o tempo pareceu suspenso. Todos aguardavam em silêncio o pedido que a jovem faria. E foi ali que o céu permaneceu calado. Salomé poderia ter escutado um sussurro divino, uma advertência, um sinal para recuar. Mas o silêncio de Deus é, muitas vezes, uma prova que revela o que verdadeiramente habita o coração. Ela se virou e caminhou até onde Herodias estava. Nenhuma palavra foi dita entre mãe e filha. Apenas um olhar frio, carregado de ódio e triunfo. Salomé sentiu o peso daquela expectativa, como se todo o seu valor dependesse do próximo passo. E então, quando voltou ao centro, ergueu o rosto e proferiu a sentença: quero que me deis, agora mesmo, num prato, a cabeça de João Batista. Um tremor percorreu o salão. O som das taças se partindo no chão parecia anunciar que algo espiritual havia sido rasgado. Herodes empalideceu. O homem que temia o profeta agora estava acorrentado pela própria palavra. Os convidados se entreolhavam, parte horrorizados, parte fascinados. No fundo do cárcere, João Batista não ouviu gritos, nem pedidos de misericórdia. O silêncio envolveu seu último momento de vida. Não houve anjo que o libertasse como acontecerá com Pedro. Não houve terremoto que quebrasse as correntes. O céu parecia distante, como se Deus houvesse recolhido sua voz. Mas João não precisava de sinais. Seu coração estava firme. Ele já havia dito que importava que Cristo crescesse, e ele diminuísse. Seu silêncio não era desespero, mas confiança. Porque a fé verdadeira não depende de respostas imediatas. Salomé, por outro lado, sentiu o gelo do vazio quando terminou de falar. O aplauso que ela buscava soou mais frágil que nunca. Havia algo naquela escolha que nenhum ornamento conseguiria esconder, a mancha de ter se tornado instrumento de morte. E ainda assim, Deus permaneceu em silêncio. Porque o livre-arbítrio é a prova mais alta da liberdade humana, e do juízo que aguarda cada decisão. O rosto de Herodes se contorceu num misto de vergonha, medo e impotência. Ele conhecia a reputação de João Batista. Sabia que o povo o considerava um profeta verdadeiro. E mesmo assim, diante de todos, tinha prometido atender qualquer desejo de Salomé. Agora, a palavra jurada se tornava o seu próprio cárcere. Por um instante, o rei buscou um caminho de fuga. Talvez pudesse negar o pedido, talvez pudesse oferecer ouro ou títulos em troca. Mas ele olhou ao redor e viu os olhares atentos de oficiais romanos, cortesãos judeus e convidados estrangeiros. Qualquer recuo pareceria fraqueza. E Herodes temia mais o julgamento dos homens do que o de Deus. A pressão do mundo venceu. Com voz tremulante, ele chamou um guarda e ordenou que a sentença fosse cumprida. Não houve discussão. Não houve misericórdia. O soldado partiu em direção à masmorra, enquanto o salão respirava pesado, como se um demônio tivesse se assentado entre as colunas de pedra. Enquanto isso, Salomé permaneceu de pé, imóvel. Por dentro, algo nela se despedaçava. A vaidade que a trouxera até ali não tinha mais o brilho de antes. O coração dela estava tomado por um vazio tão profundo que nem o poder de influenciar um rei conseguiu preencher. Mas era tarde. Não havia volta. No calabouço, João aguardava em silêncio. O rende da porta ecoou como um aviso fúnebre. O soldado, ao entrar, desviou o olhar, pois até mesmo um carrasco teme a santidade. João ergueu o queixo, e em seu semblante havia paz. Não suplicou, não amaldiçoou.
Sua vida estava entregue ao propósito de Deus, mesmo que o preço fosse o martírio. O salão esperou, em um silêncio que feria mais do que qualquer grito. E então o soldado voltou, carregando sobre a bandeja de prata a cabeça daquele que havia pregado arrependimento às multidões. Um estremecimento percorreu todos os presentes. O horror era palpável. Alguns desviaram o rosto, outros sussurraram preces. Salomé recebeu a bandeja. Seus olhos se fixaram naquele rosto sereno, ainda marcado pela autoridade que nem a morte apagaria. Por um segundo, ela sentiu o peso de tudo o que fizera. O peso de ter se tornado a mão que calou a voz de Deus na terra. Herodias, ao seu lado, sorriu satisfeita. Mas o sorriso de uma alma corrompida é sempre breve. O palácio havia vencido a batalha contra o profeta, mas perderá a guerra contra o céu. Herodes, com as mãos trêmulas, percebeu que a festa terminara. O medo de Deus que ele tanto tentou ignorar agora queimava em sua consciência. Mas era tarde para arrependimento imediato. Quando a escuridão entra no coração, raramente sai sem deixar cicatrizes. Salomé se afastou, tentando não escutar o silêncio que gritava por dentro. E assim, a jovem que dançara para o mundo descobriu que nenhum aplauso pode consolar uma alma que traiu a luz. A festa terminou como um corpo sem vida. Os músicos baixaram seus instrumentos. Os servos recolheram taças derramadas e pratos intocados. Cada canto do salão parecia impregnado de culpa. Um banquete que começara com orgulho e ostentação se encerrou como um funeral disfarçado. Herodes se retirou para seus aposentos, levando consigo a vergonha que não poderia mais enterrar sob sorrisos. Seus sonhos, outrora inflados por poder, começaram a desmoronar. Nunca mais ele encontraria paz quando se lembrasse dos olhos de João. A sombra daquele profeta seguiria seu reinado até o último dia. Herodias, por sua vez, abraçou o silêncio da vitória que não tinha sabor. Ela pensara que destruir o homem que a confrontara seria sua libertação. Mas o coração que se vinga se torna ainda mais escravo do que antes. Na intimidade de seus aposentos, ela se sentou diante do espelho e percebeu que a imagem refletida não parecia menos culpada, nem menos miserável. E Salomé? Ela se refugiou nos corredores do palácio, fugindo dos olhares e dos sussurros que se espalhavam. Cada passo soava como acusação. Seus pés, que horas antes dançavam com leveza, agora pareciam arrastar correntes invisíveis. A juventude que a tornará tão admirada perdeu o viço. Era como se toda a inocência tivesse sido arrancada em um só pedido. Naquela noite, Salomé chorou. Não por compaixão verdadeira, mas por descobrir que o poder de decidir sobre a vida de outro ser humano carrega um peso que não se pode devolver. Seu coração, que antes batia rápido em busca de aplausos, agora batia lento, esmagado pela consciência. Mas nem tudo se perdeu. Dentro dela, uma fissura surgiu. Uma pequena rachadura que deixava entrar o arrependimento. Era sutil, quase imperceptível, mas era real. Quando o orgulho é ferido e a vaidade se esgota, Deus encontra brechas para semear algo novo. Ainda que a transformação não fosse completa, aquele vazio foi seu primeiro vislumbre da ruína que esperava todo o coração que escolhe o mundo em lugar da verdade. Salomé não confessou seu pecado naquela hora. Não procurou perdão. Mas descobriu que nenhum poder, nenhum trono e nenhuma beleza pode esconder o preço da culpa. Na manhã seguinte, o palácio tentou retomar seu ritmo habitual. Mas os servos notavam como a atmosfera permanecia densa. Os corredores cheiravam a incenso, mas não conseguiam mascarar o odor da injustiça cometida. Alguns comentavam, em voz baixa, que a mão de Deus cairia sobre todos. E mesmo sem perceber, Salomé havia iniciado a longa jornada que leva cada alma a encarar seu reflexo mais verdadeiro. Às vezes, a ruína é o primeiro passo de uma transformação. E mesmo no silêncio de Deus, há sementes de arrependimento esperando por germinar. O tempo passou, mas a lembrança daquela noite jamais abandonou o coração de Salomé. Por fora, ela ainda era filha do palácio, cercada de joias e servos. Por dentro, carregava um vazio que nenhuma riqueza preenchia. Cada vez que seus pés tocavam o chão polido, lembrava-se da dança que selara o destino de um homem inocente. Herodes, igualmente atormentado, passou a ter pesadelos recorrentes. Ele via João Batista em sonhos, erguendo o dedo e declarando a sentença do céu. Quando acordava, sentia o suor frio escorrer pelas têmporas. O peso de sua covardia o consumia como uma doença sem cura. Herodias, tomada por uma amargura ainda mais profunda, passou a desconfiar de todos.
Quando se destrói a voz da verdade, não se destrói a verdade, ela apenas se volta contra quem tentou silenciá-la. A morte de João se tornou um fantasma pairando sobre seus dias. Mas Deus, que conhece cada dobra da alma, não esqueceu Salomé. Durante uma madrugada, ela foi tomada por uma angústia tão intensa que caiu de joelhos no chão frio de seu quarto. Nenhum músico tocava, nenhum servo a observava. Era apenas ela e o silêncio. Pela primeira vez, sentiu que aquele silêncio não era desprezo divino, mas um convite ao arrependimento. Em lágrimas, Salomé não encontrou palavras. Tudo o que havia feito parecia imenso demais para ser perdoado. Ela apertou as mãos contra o peito e sentiu o coração doer como uma ferida exposta. Foi nesse instante que se lembrou dos relatos que ouvirá sobre o Messias. Aquele que vinha restaurar corações partidos. O Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E embora não compreendesse tudo, algo em seu íntimo dizia que João Batista morrera por fidelidade a esse mesmo Messias. Era como se uma chama se reacendesse dentro dela. Uma faísca que declarava, ainda há tempo para voltar. Não houve luz celestial. Nenhuma voz audível. Mas naquela madrugada, Salomé experimentou um juízo inesperado, o juízo da própria consciência despertando. E também o primeiro vislumbre da misericórdia que Deus reserva aos que decidem confessar suas trevas. Ao nascer do sol, ela ergueu os olhos inchados e soube que nunca mais seria a mesma. Ainda haveria um longo caminho até o arrependimento verdadeiro. Ainda haveria quedas, vergonha e lágrimas. Mas havia começado o reencontro. E Deus, que não divide sua glória com ninguém, estava disposto a escrever uma nova história, se ela permitisse. O palácio não mudou. O mundo seguiu seu curso. Mas dentro dela, o orgulho começou a morrer. E mesmo que fosse aos poucos, Salomé passou a entender que Deus não se afasta de quem o busca com coração quebrantado. Os anos que se seguiram foram implacáveis com todos que haviam participado daquela noite sombria. A história não se esquece das escolhas que fizemos quando pensávamos que ninguém nos observava. Herodes, consumido por remorsos e temores, viu seu poder se diluir. A mesma Roma que um dia sustentou seu trono foi também a força que lhe virou as costas. Seu nome ficou marcado como o do governante que temeu os homens mais do que temeu a Deus. Herodias jamais encontrou paz. Cada vitória parecia esfarelar-se em suas mãos, e a amargura, que antes era apenas uma raiz, se tornou uma árvore inteira que a sufocou. Seu coração, endurecido pela vingança, não conheceu descanso. Aquele ódio contra João Batista nunca lhe trouxe alívio. Apenas multiplicou o vazio. E Salomé? Os relatos dizem que sua vida continuou cercada de luxo, mas também de solidão. Por fora, ainda parecia a filha ilustre de uma dinastia. Por dentro, era apenas uma mulher perseguida pelo eco de um pedido que custará a vida de um justo. Mas no silêncio de muitas madrugadas, seu coração se quebrava em arrependimento. Talvez seja essa a parte mais chocante de sua história, perceber que o maior juízo não é o castigo imediato, mas a certeza de que Deus viu cada ato. A consciência acordada é uma lâmpada que não se apaga. E embora doa, ela também pode ser o primeiro passo de uma transformação. O mundo celebra a vaidade, a dança que seduz, o poder que subjuga. Mas Deus observa o íntimo, e a pergunta que ecoa desde aquela noite é: o que vale mais, o aplauso temporário ou a paz eterna? Salomé descobriu, tarde demais, que nenhuma glória humana supera o terror de viver sem o favor de Deus. O profeta, cuja cabeça foi entregue numa bandeja, jamais foi vencido. Sua voz continuou ecoando nos corações. Porque o testemunho de quem é fiel até a morte sempre será mais forte que o silêncio de quem se acovarda. E você? Diante da história dessa jovem que se tornou símbolo de vaidade e arrependimento, o que escolhe para a sua vida? Vai continuar dançando para um mundo que só exige mais e mais, até consumir tudo o que você é? Ou vai erguer os olhos e buscar aquele que pode perdoar até o pecado mais pesado? O preço do pecado sempre será maior do que você imagina. Mas a misericórdia de Deus também é mais profunda do que qualquer culpa. E enquanto há vida, há oportunidade de recomeço. A história de Salomé é um retrato vívido de como a vaidade e o desejo de aprovação podem levar uma alma a atravessar limites que jamais imaginou. Ela não nasceu perversa. Não foi criada para se tornar símbolo de perdição. Mas aos poucos, com escolhas pequenas e silêncios convenientes, entregou seu coração ao orgulho. E no dia em que teve oportunidade de decidir entre a luz e as trevas, escolheu o lado que parecia mais vantajoso aos olhos humanos. O mundo continua convidando você a aplaudir o pecado.
a dançar para o aplauso, a fazer qualquer coisa por um pouco de reconhecimento. E a verdade é que, enquanto seu coração estiver cativo da opinião alheia, você sempre correrá o risco de repetir o erro de Salomé. Mas Deus é rico em misericórdia. Ele não fecha os olhos para o seu passado, mas também não fecha as portas do seu futuro. Se hoje você sente o peso da culpa, lembre-se, o sangue do Cordeiro é suficiente para purificar até quem entregou um profeta à morte. Não importa quão escura seja a sua história, existe uma graça capaz de escrever um novo começo. A lição final desta história é clara: tudo que é conquistado sem temor de Deus se transforma em pó. O que começa como poder termina como escravidão. O que parece vitória pode se revelar uma sentença. E aquilo que é celebrado pelo mundo pode ser abominado pelo céu. Por isso, não permita que seu coração endureça como o de Herodias. Não prefira o silêncio da culpa ao grito da confissão. Se ainda há tempo, corra para a presença de Deus e permita que Ele faça em você o que Salomé demorou a compreender. Só o arrependimento genuíno pode libertar uma alma da condenação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E você? Tem algo que carrega no coração e que precisa ser confessado diante de Deus? Já pensou quantas vezes preferiu o aplauso das pessoas ao invés da aprovação do Senhor? Responda nos comentários: o que você aprendeu com a história de Salomé? E o que Deus está pedindo que você entregue hoje? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Agora vamos para a oração final. Pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo a Tua santidade, o Teu poder e a Tua soberania sobre todas as coisas. Pai, eu venho a Ti com meu coração quebrantado e minha alma despida de qualquer máscara, porque sei que diante de Ti nada pode ser escondido. Eu te peço, Senhor, que a história de Salomé não seja apenas um relato distante para mim, mas um espelho que revele aquilo que ainda preciso transformar. Que cada palavra que ouvimos hoje seja como uma semente lançada na terra do meu coração, germinando arrependimento verdadeiro e desejo de santidade. Pai, perdoa-me por todas as vezes que troquei a Tua aprovação pelos aplausos deste mundo. Perdoa-me pelas escolhas que fiz motivado pelo orgulho, pela vaidade e pelo medo de decepcionar pessoas. Lava-me com o sangue precioso do Teu Filho Jesus, aquele que morreu na cruz para que eu pudesse ser livre de toda acusação. Senhor, visita os lugares mais escondidos do meu interior, aqueles quartos escuros que eu insisti em manter fechados. Abre as portas que eu tranquei por vergonha e toca as feridas que eu mesmo causei pelas minhas decisões erradas. Eu não quero ser como Herodes, que preferiu manter a aparência e ignorou a voz da consciência. Não quero ser como Herodias, que cultivou a amargura até se tornar prisioneira do ódio. Nem quero ser como Salomé, que cedeu ao orgulho e descobriu tarde demais que nenhum poder humano pode satisfazer a alma. Eu quero ser encontrado por Ti com um coração contrito, desejoso de recomeçar. Espírito Santo, vem agora e sopra vida nova sobre cada pessoa que ora comigo. Fortalece os que estão cansados, consola os que choram, levanta os que caíram. Renova a fé, reacende a esperança, transforma a culpa em arrependimento genuíno e faz de cada história marcada pelo pecado uma história de restauração e testemunho. Senhor, que toda acusação do inimigo seja silenciada agora, em nome de Jesus. Que toda a cadeia emocional, toda a dependência da opinião alheia e todo medo de confessar os pecados caiam por terra diante da Tua presença. Porque a Tua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Eu Te entrego minha vida, meu passado, meu presente e meu futuro. Declaro que não quero mais viver para agradar homens, mas para agradar o Teu coração. Ensina-me a caminhar em integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Dá-me coragem para ser fiel, mesmo quando isso custar tudo que eu penso que tenho. Que a história de Salomé sirva de alerta, mas também de inspiração para buscar Tua misericórdia que é sempre maior do que meu pecado. Obrigado, Senhor, porque Tu não rejeitas um coração quebrantado e não desprezas aqueles que Te buscam com sinceridade. Eu oro confiando que Tu estás ouvindo cada palavra, enxugando cada lágrima e escrevendo um novo capítulo sobre mim. E eu Te agradeço, porque em Ti sempre existe perdão, cura e um recomeço. Em nome de Jesus. Amém.